Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre entalpia de combustão e estamos dando continuidade ao assunto de termoquímica, tudo bem? Então vamos lá. A gente vem tratando de entalpia desde o segundo vídeo dessa lista de vídeos sobre o conteúdo de termoquímica. E o que seria a entalpia de combustão? A gente sabe que entalpia é a liberação ou absorção de calor durante uma reação. E a entalpia de combustão, também chamada de calor de combustão, se trata do calor liberado na combustão completa de um mol de substância, considerando o seu estado padrão. Sempre vamos levar em consideração o estado padrão, porque a gente está falando, vou botar até aqui, de padrão, de padrões, tudo bem? Então, pessoal, se é liberado, as reações de combustão são reações exotérmicas. Por quê? Porque libera calor. O próprio nome a gente já consegue associar a exotérmico, porque combustão a gente lembra queima, e queima a gente lembra calor, e a gente lembra uma reação exotérmica. Então, a variação de entalpia de uma reação de combustão vai ser sempre menor que zero, pois vai estar liberando calor, tudo bem? Aqui eu ressaltei para vocês mais uma vez o estado padrão. O estado padrão ele deve ser considerado no estado físico alotrópico ou cristalino mais comum da substância. Além disso, as substâncias devem estar a 25 graus Celsius de temperatura e 1 atm de pressão. Tirando como exemplo, o estado padrão da gasolina é líquido, então a sua entalpia de combustão é calculada nesse estado, tudo bem? Então, pessoal, esse é o estado padrão. Eu trouxe aqui para vocês os tipos de reação de combustão. Como vocês podem ver, as principais reações de combustão é a combustão completa e a combustão incompleta. Elas ocorrem quando há a queima de compostos orgânicos constituídos por carbono e hidrogênio, mais o gás oxigênio. E na combustão completa é liberado dióxido de carbono e água, vapor d'água. E na combustão incompleta, o que diferencia ela da combustão completa é que na liberação, nos produtos, a gente vai ter o monóxido de carbono e a água, ou fuligem e água, tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês também a combustão envolvendo substâncias simples. Esse tipo de combustão ele não é tão estudado quanto o da combustão completa e da combustão incompleta. Mas é bom a gente só ter uma noção de que existe outros tipos de combustão, tudo bem? Esse tipo de combustão trata-se de uma entalpia de combustão onde os reagentes apresentam outras substâncias simples, além do gás oxigênio, o comburente, pois o combustível também é uma substância simples. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de uma combustão com substâncias simples, e o diferencial desse tipo de combustão é que a gente tem a obtenção de apenas um produto, diferente das outras combustões, a gente tem 2 ou mais produtos, tudo bem? Então, isso aqui é o exemplo, né? A formação da água é o exemplo de combustão do gás hidrogênio com o gás oxigênio. Aqui eu coloquei uma observação para vocês. A combustão completa e a incompleta consiste na quantidade ou variação de energia, que é o ΔH, variação de entalpia, liberada quando um mol de combustível orgânico, como eu falei para vocês, os combustíveis orgânicos, que apresenta obrigatoriamente átomos de hidrogênio ligados a carbonos, que aqui no exemplo eu trouxe para vocês, reage com o comburente, que é o gás oxigênio. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a entalpia de combustão. Agora a gente vai resolver alguns exercícios com relação a este conteúdo, tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu trouxe 2 questões para vocês de entalpia de combustão.
Vamos lá para o enunciado da primeira questão. Determine o calor de combustão, ΔH, para o metanol, e aqui a fórmula molecular do metanol, quando ele é queimado. Sabe-se que ele libera dióxido de carbono e vapor d'água, conforme a reação descrita abaixo. Se ele libera dióxido de carbono e vapor d'água, quer dizer que é uma reação de combustão completa. Porque se fosse incompleta, aqui seria o monóxido de carbono ou fuligem. Então, aqui a gente tem uma combustão completa. A gente viu também que a reação de combustão é uma reação exotérmica. Então, nas respostas, a gente já tem que anular as alternativas que apresentam reações endotérmicas. Por quê? Porque quando a gente estiver resolvendo, se a gente se confundir no sinal, a gente vai ver que as que deram o sinal positivo, elas estão erradas. Então, se nosso cálculo der positivo, então ele estará errado, porque é uma reação exotérmica. Então, a gente já anula as que têm uma reação endotérmica, que é a letra D e a letra A. Tudo bem? Então, vamos resolver essa questão? O primeiro passo para resolver essa questão é a gente analisar se a equação está balanceada. E ela está balanceada assim, a gente está vendo aqui que está tudo certo, tudo bem? Depois de a gente ver que a equação está balanceada, a gente vai para o segundo passo, que é distribuir os valores de variação de entalpia de formação que foram dados aqui para gente. Percebam, não nos deram o valor de entalpia de formação do oxigênio, do gás oxigênio, porque a gente já tem que ter em mente que este gás, quando a substância é simples, a entalpia de formação dela é igual a zero. Então, a gente já bota um zerinho aqui. Do oxigênio, a gente não precisa calcular, porque é zero. Então, ele deu o do metanol, que é menos 239, deu o do dióxido de carbono, que é menos 393, e deu da água, que é menos 241. Aí agora a gente tem que prestar atenção que isso aqui é para 1 mol, apenas 1 mol. Se na equação a gente tiver mais de 1 mol, a gente tem que multiplicar, tudo bem? E a gente já sabe aqui que no metanol a gente tem 1 mol. No dióxido de carbono a gente tem 1 mol. Mas na água a gente tem 2 mols. Então, a gente já sabe que o valor da água a gente vai ter que multiplicar por 2. O valor da variação de entalpia de formação da água a gente vai ter que multiplicar por 2, tudo bem? Então, vamos logo organizar aqui. Eu vou botar entalpia dos reagentes é igual a entalpia do metanol somada com a entalpia do gás oxigênio. Como a entalpia do gás oxigênio é zero, então vai ser só a entalpia do metanol. Qual é a entalpia do metanol? Menos 239,0, certo? E aqui eu vou colocar para vocês a entalpia dos produtos, certo? Qual é a entalpia dos produtos? É a somatória da entalpia do dióxido de carbono com a entalpia da água. Eu vou botar eles separados para a gente poder somar, porque tem o jogo de sinal. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que aqui a gente tem 2 mols, então a da água a gente tem que multiplicar por 2 para depois somar com a do dióxido de carbono, tudo bem? Então, vamos logo fazer a multiplicação. Quanto é 2 vezes 241,8? 483,6. E aqui, pessoal, menos com mais? Menos. Então, continua com sinal negativo. A entalpia dos produtos vai ser igual a
393,5 mais 483,6 e a gente repete o sinal negativo. Tudo bem? Vai dar menos 877,1 kJ por mol. Isso aqui é a entalpia dos produtos, e isso aqui, eu já vou botar o kJ por mol aqui. Isso aqui é a entalpia dos reagentes. Então, agora que a gente tem a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, a gente só aplica na fórmula da variação de entalpia, tudo bem? Então, vamos lá. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Qual é a entalpia dos produtos? Menos 877,1. Menos 239,0, que é a entalpia dos reagentes. Aqui, pessoal, menos com menos, mais. Então, aqui vai ficar menos 877,1 mais 239,0. O ΔH de formação vai ser igual a... Quanto é? Menos 877,1 mais 239,0. Menos 638,1 kJ por mol. Tem alguma resposta assim? Menos 638,1 kJ por mol? Letra C, correto? Então, essa é a resposta da primeira questão, pessoal. Vamos para a segunda questão. Vou ler o enunciado da segunda questão para vocês. Sabe-se que a entalpia de formação para o monóxido de carbono e para o dióxido de carbono são respectivamente menos 110,5 kJ por mol e menos 393,5 kJ por mol. Determine a classificação e o valor da variação de entalpia para a reação de combustão do monóxido de carbono. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente primeiro tem que arrumar a equação de combustão do monóxido de carbono, tudo bem? Então, vou botar aqui para vocês. Ele quer a equação de combustão do monóxido de carbono. A gente sabe que a combustão é um composto orgânico, que no caso aqui vai ser o monóxido de carbono, mais o gás oxigênio, formando dióxido de carbono. E só, né? Porque aqui a gente não tem hidrogênio para a gente formar a água. Então, vai ser apenas este o produto, tudo bem? Essa equação, ela não está balanceada. Por quê? Porque aqui a gente tem 2 oxigênios e aqui a gente tem 3 oxigênios. Como que a gente faz para balancear essa equação? Quem a gente tem que multiplicar? Aqui, né? A gente multiplica aqui por meio. Meio vezes 2, 1. Então, vai ficar 1 mais 1, 2. E aqui a gente vai ter 2 também. Tudo bem? Então, essa é a equação de combustão do monóxido de carbono para formar o dióxido de carbono. Então, essa é a combustão completa do monóxido de carbono. Então, já que a gente já montou a equação, a gente apenas vai agora distribuir as entalpias de formação. Eu vou fazer a entalpia dos reagentes, igual eu fiz na outra questão. Qual é a entalpia de formação dos reagentes? A do monóxido de carbono é menos 110,5. E a gente sabe que a do oxigênio é 0, então a gente não precisa lembrar dela. A entalpia de formação dos produtos. A entalpia dos produtos é... A gente só tem um produto também, correto? Então, vai ser menos 393,5. Ambos está em kJ por mol. Então, pessoal, agora a gente só precisa fazer a variação de entalpia. Qual é a equação da variação de entalpia? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, correto? Qual é a entalpia dos produtos? Menos 393,5 menos, né, a entalpia dos reagentes, que é menos 110,5. Menos com menos mais, então a entalpia de formação vai ser igual a menos 393,5
mais 110,5. A entalpia de formação vai ser igual a... Quanto é? 393,5 menos 110,5. 283 kJ por mol. Menos porque a gente subtrai e repete o sinal do maior, correto? Isso aqui é uma regrinha básica da matemática. Então, vai dar menos 283 kJ por mol. Vamos para as alternativas para a gente saber qual está correto. E, pessoal, nas alternativas eles não botaram o sinal. Eles botaram endotérmico e exotérmico. Então, a gente tem que saber que quando se dá negativo, quer dizer liberação de calor. E quando ocorre a liberação de calor, é uma reação exotérmica. Então, qual é que tá? Isotérmica e menos 283 kJ por mol. A letra C. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.